cordelzinhos, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é o tema de hoje. Hoje nós estamos no terceiro episódio da hashtag Sobrou Pra Mim. Eu e minhas amigas maravilhosas, Guria Crocheteira, Elaine Cardoso, Crochê da Lô, Crochê da Glau e também a Claudinha Crochê, nós fazemos parte dessa hashtag tão maravilhosa que é Sobrou Pra Mim, que tem várias pessoas que estão participando e hoje vocês estão convidados novamente a participar. Só que hoje é um tema diferente. Nós não vamos estar mostrando peças, nós estaremos falando, sim. Vamos falar sobre respondendo algumas perguntas que também são curiosidades de muitas de vocês que nos acompanham. São 6 perguntinhas que tem a ver com o crochê, tem a ver um pouco com a nossa vida pessoal, porque as coisas se misturam um pouco, mas sim tem a ver com o crochê. E o café está pronto. A cafeteira tem que apitar bem na hora. Vocês estão servidos de um cafezinho? Então aqui eu vou deixar na descrição deste vídeo as 6 perguntas e todas as participantes dessa hashtag maravilhosa para vocês estarem olhando lá, vendo o que elas falaram sobre esses... O que elas responderam dessas perguntas e vocês também poderem estar fazendo no vídeo de vocês. Só colocar a hashtag Sobrou Pra Mim e marcar uma de nós, tá bom? Então, gente, eu até pensei em crochetar e hablar, que eu fiz um vídeo assim quinta-feira e vocês adoraram assistir. Ficou uma coisa assim, bem assim, papo de amiga mesmo, crochetando junto. Teve várias pessoas que falaram que ficou crochetando enquanto me via crochetar. Olha que legal. Eu vou trazer formatos mais assim. E eu tô aqui procurando meu caderno. Eu anotei o caderno com as 6 perguntas. E eu vou tentar, gente, ser mais sucinta possível, porque vocês sabem que eu amo um podcast, né? Eu amo falar, então assim, para não ficar uma coisa tão extensa, tá bom? Então vamos lá para a pergunta número 1. Qual peça mais desafiadora que tu fez? Gente, olha, confesso assim que eu tive algumas peças que queimaram meus neurônios, algumas peças que tinham medidas específicas, né? E a gente sabe que a tensão do nosso ponto é bem diferente uma da outra, então por mais que a videoaula seja bem fechadinha, bem perfeitinha, pode sim acontecer da peça ficar muito grande ou muito pequena e der ruim. Mas assim, recentemente eu mostrei aqui no meu canal esta peça que eu amei. Não só amei fazer, mas assim, foi uma peça que desafiou, sim, desafiou meu tico e teco, botou ele para funcionar, né? Então assim, o que acontece? A peça que eu falo é esta aqui. Gente, olha esta bolsa incrível. Incrível, que eu já mostrei no canal. A luz não tá muito boa, gente, porque tá tarde, eu tô gravando, tá meio tarde. Mas essa bolsa eu já mostrei aqui no canal e foram alguns desafios. Não foi um desafio só, foram alguns desafios nessa única peça. Primeiro, porque era a primeira vez que eu fazia essa peça. Segundo, porque era um fio náutico que eu nunca tinha trabalhado. Era a primeira vez que eu coloco forro em uma bolsa que eu confecciono. Vocês que me acompanham, os cordelzinhos, sabem do meu amor, a minha paixão por bolsa. Já fiz algumas eco bags e tal, mas gente, eu nunca tinha feito uma bolsa tão luxuosa, tão chicérrima igual essa, que fizesse meu tico e teco trabalhar. Ou como trabalhou. E gente, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. O meu problema foi aqui no início, pra saber pra onde que vai, pra onde que volta, pra onde que... Vocês entenderam? Então assim, a peça que mais me desafiou foi essa. Eu levei 1 dia e meio pra confeccionar, mas confesso assim que eu tenho muito orgulho, tanto que eu deixo ela aqui no meu cantinho, coloco ela num plastiquinho pra não pegar poeira, pra não pegar nada. Eu não coloquei pra venda ainda, gente, vocês acreditam? Mas quem quiser essa maravilha aqui,
eu vou estar postando. E quem quiser é só entrar em contato comigo, off, né, lá no meu WhatsApp, que nós combinamos a entrega e tudo mais. O valor dela é R$150, tá bom? Então, assim, essa é a peça desafiadora. Número 2, você já tomou calote? Gente, quando eu comecei a fazer crochê e eu resolvi fazer crochê para vender, eu recebi bem pouco calote. Eu vou ser bem sincera. Quando a gente tá no início, iniciando vendas, é muito comum a gente, né, a pessoa dar aquele calote assim de sumir do mapa, ou então, sabe aquele calote que vai se arrastando? A pessoa fala que vai pagar mês que vem, não paga, fala que no outro, daqui uns 2, 3 meses te paga, mas te paga. É aquele calotinho assim, né? Na verdade é um atraso no pagamento, não um calote. Mas aqui no canal tem um vídeo que eu falo que eu levei um calote de R$300. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque já tem um vídeo falando só sobre isso. Mas na época, isso, gente, eu sou péssima com datas, mas se eu não me engano faz uns 5 anos atrás. Tá? Uns 4, 5 anos atrás. Gente, foi um calote de R$300. De 300 dinheiros. E assim, eu não só fiquei péssima na época por causa do dinheiro, que já é o suficiente pra gente ficar mal, mas era uma pessoa que me conhecia, era uma pessoa que a gente criou uma amizade, ela me chamava de mana. Mana no sentido de irmã, né? Era uma pessoa que sabia da minha realidade, sabia da necessidade que eu precisava naquele momento, o porquê que eu estava vendendo crochê naquele momento. Ela sabia do meu filho com o autismo, ela sabia da minha história. E daí eu não só perdi o dinheiro, porque ela sumiu no mundo, eu perdi a amizade, eu perdi a minha vontade de fazer crochê, porque eu pausei o crochê naquela época, eu fiquei quase 1 ano sem fazer crochê, sei lá, eu já falei que sou péssima com nada. Fiquei um bom tempo sem fazer crochê, parei mesmo, eu perdi as peças que se eu tivesse vendido R$1 cada peça, eu não teria tido tanto prejuízo, porque, gente, nessa época eu fazia tapetes de R$20, aqueles tapetes práticos chique da Pat Kelly, que tava meio que na época, ainda tava no hype ainda, esses tapetes dela de R$20 na época. Então imagine quantas peças ela não levou de mim, fora uma passadeira que ela levou, e ela ganhou brinde ainda. A trouxa aqui, ela foi trouxa, não foi uma vez, eu entrei na fila 3 vezes para ser trouxa. Então, vocês entenderam o contexto, eu consegui resumir, mas quem quiser saber o babado, vai lá que vocês vão entender melhor a história, entender o porquê que eu fiquei tão chateada, o porquê que foi tão pesado pra mim, tá? Então, sim, infelizmente levei. Quem nunca? Comenta aí quem nunca levou calote. Agora, número 3, você já demitiu clientes? Gente, já, tá? E não faz muito tempo, não. Inclusive, eu dei uma pausa de encomenda porque teve uma cliente que me perturbou. Gente, eu sou uma pessoa que você pode me chamar no WhatsApp, eu tenho um atendimento humanizado. Só que as pessoas, elas têm que ter um bom senso, tá? Não me mande mensagem 3 horas da manhã. E essa cliente em específico era uma cliente frequente, que ela comprava prontas entregas minha, e ela começou a encomendar coisas. E era cada coisa, gente, era coisa assim que ela via no Pinterest, que daí ela mandava foto, eu ia procurar o barbante, não tem, porque às vezes a pessoa trata foto. Era essa mesma cliente, foi uma só. Essa cliente, ela ficava mandando mensagem para mim o dia inteiro. E, gente, quando eu falo o dia inteiro, não é 3 vezes no dia, que já é bastante. A cada 1 hora ela ficava mandando mensagem pra mim saber que pé que tava a peça. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, né, entreguei a peça, ela gostou, tudo maravilhoso. E dei uma pausa, falei, não, agora eu só tô fazendo pronta entrega, né? Não pego mais encomenda assim, não dá, porque tem algumas pessoas que ela passa um pouco do limite só porque está pagando, né, e isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um vídeo aqui meu
que eu falo que eu sou crocheteira e não sou palhaça, que depois de alguns acontecimentos, igual esse do calote, igual essas coisas de você às vezes reservar a peça e a pessoa não vir buscar, são algumas coisas que a gente permite no nosso empreendimento que atrapalha muito o andamento dele. Então, por exemplo, uma pessoa que me deu um calote de R$ 300, eu perdi barbante, eu perdi o dinheiro, perdi de vender aquelas peças. Uma pessoa que pede para guardar a peça e some no mundo, você manda a mensagem, visualiza e não responde, você perde dias de venda. Então, foi assim, com esses erros que eu aprendi a me organizar melhor. E hoje eu tenho algumas regras em relação à encomenda e tudo mais. É 50% antecipado, eu não reservo peça sem pagamento. Eu sei que parece ser bem chato, só que é porque sempre tem uma pessoa que passa a perna na gente. Porque sempre tem alguma pessoa para deixar a gente maluca. Então, se a gente coloca as regras igual encomenda, vamos supor que você quer uma bolsa dessa. Eu vou fazer, mas antes a gente vai combinar todos os detalhes. Por exemplo, eu faço em 1h30, mas eu vou dar um prazo, por exemplo, de 1 semana para minha cliente. Porque acontece coisas na vida da gente, que pode a gente se atrapalhar, pode acontecer a gente ficar doente, acontecer alguma coisa na nossa casa, enfim. Então eu nunca dou o prazo, não, eu faço 1 dia e meio e 1 dia e meio eu te entrego, não. Eu dou um prazo maior que eu posso trabalhar tranquilamente, né, fazendo, né, normal, mas sem aquele desespero de terminar. Pagamento antecipado, a gente decide bem certinho cores, que cores que vai. Você vai buscar em casa, que dia que é para me entregar? Você vai me buscar? Motoboy? Se vai ser pelo correio? Então é tudo muito bem explicadinho nos mínimos detalhes. E eu deixo assim bem livre para elas poderem mandar mensagem para mim e tirar qualquer dúvida. Só que, gente, 3 horas da manhã, a cada 1 hora, é muito complicado, a gente não consegue trabalhar, né? Não é querer ser chata, mas é pôr um pouco de limite. É a mesma coisa eu, a cada meia hora, ficar mandando foto pra ela. Olha que parte que tá da peça, olha que parte que tá. A pessoa, ela tem a vida dela, ela tem as coisas dela, então eu combino, ó, você quer que eu mande as partes pra você? Quero, então eu vou, que horário que eu posso mandar pra você? Sabe? Então, assim, para não ser inconveniente com a minha cliente, né? Não ser, imagine, 10 horas da noite eu tô mandando foto de tapete para ela, se ela não combinou comigo nesse horário. Então, assim, é inconveniente. Às vezes a gente tem que saber um pouco o limite, não só a gente como vendedora e crocheteira, mas os nossos clientes a gente tem que pôr um certo limite. Sim, isso não tem nada de errado, gente. É pra gente poder funcionar melhor, senão vira bagunça, né? Vira uma bagunça. Pois bem, a 4ª pergunta: nos dias atuais, você consegue sobreviver do crochê? Gente, essa pergunta é muito boa, que eu vou assim tentar explicar um pouco melhor ela, porque eu tenho muitas pessoas novas no canal que não conhecem um pouco da minha história, e eu vou explicar um pouco ela para vocês entenderem a resposta real, tá? Quem me acompanha aqui já há mais tempo, eu sempre fui muito clara que o provedor maior da casa é o meu esposo. Ele trabalha com a carteira assinada, vai lá de segunda a sexta, alguns dias do final de semana ele faz hora extra e tá tudo certo. Ano passado, eu e ele conversamos bastante em relação à educação do meu filho. Por muito tempo, no período desde que ele foi diagnosticado, que o meu filho com 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo. Quando a gente descobriu isso, a primeira coisa que eu fiz foi sair do trabalho para poder cuidar dele, poder orientar ele, porque ele não falava, e várias coisas aqui que eu já comentei um pouco no canal por cima. Só que teve um momento neste período que eu precisei voltar a trabalhar. E o ano passado eu precisei parar de trabalhar. A gente conversou porque as terapias tinham mudado, ele precisava fazer fonoaudióloga, terapia ocupacional, os grupos, né? Ele faz toda semana sala multidisciplinar. Então isso exige que tenha um responsável presente muitas vezes. Não tem como você terceirizar para uma outra pessoa, para uma cuidadora, ou para avó, ou para tia. É coisas que um dos pais tem que fazer.
né? E eu sou uma pessoa que eu simplesmente não fico acomodada. Eu sei que em casa eu poderia fazer alguma coisa para vender, para agregar nas nossas finanças, vamos dizer assim. Então a gente conversou e eu falei, não, vou voltar a ficar em casa, dar esse suporte para ele. Ele, graças a Deus, ele tem uma evolução muito grande. Vocês vê ele aqui no vídeo, né? Vê o quanto ele é maravilhoso. Ai, me apaixonou, né? Mas isso é graças também ao trabalho que a gente consegue fazer com ele em casa. Graças a Deus eu tive essa oportunidade e eu sei que muitas que me acompanham e muitas outras que nem sabem que eu existo passam por essa mesma situação e não podem ficar em casa. Tem que trabalhar, tem que terceirizar. Terceirizar que eu falo assim é deixar essa responsabilidade para outras pessoas. A gente sabe que a realidade das pessoas muitas vezes são difíceis, né? Mas eu tive essa oportunidade de ficar em casa, então eu escolhi. E durante esse período eu decidi voltar a fazer crochê. Então o crochê, na verdade, essa pergunta tem um pouco a ver com a última pergunta, mas calma lá, uma por vez. Eu escolhi fazer o crochê, né? Então, com o dinheiro do crochê, que eu já falei aqui para vocês, é um dinheiro muito bom que entra dentro de casa. Porque nós também não temos tantas despesas assim, né? Água, luz, essas coisas assim básicas, mas a gente não paga aluguel porque nós temos a casa própria. Então são coisas que já diminuem um pouco o nosso gasto. Então a gente consegue viver ok, bem. E com o dinheiro do crochê eu consigo ajudar muito em casa. Com todo o dinheiro que entra das vendas do meu crochê, ele é tão abençoado e ajuda e agrega demais, porque eu consigo ofertar alguns luxinhos, porque a gente sabe o quanto a vida tá difícil, as coisas estão complicadas, a gente vai no mercado, o dinheiro voa, né? Então, assim, é passeio, a minha manutenção aqui, é poder proporcionar alguma coisa pro meu filho, é roupa, não ficar só nas costas do meu esposo, que já faz tanto por nós, sabe? O dinheiro do crochê, ele vem assim de uma forma, gente, muito abençoada na minha vida. E tudo aquilo que eu produzo, graças ao bom Deus, eu vendo. Algumas peças demoram um pouquinho mais que as outras, mas eu vendo. E é por isso que eu falo tanto, que eu hablo tanto aqui no canal sobre vendas, sobre dicas de venda. Eu tenho experiência em várias empresas, eu já tive experiências na minha vida onde eu precisei vender o meu peixe, vamos dizer assim. Eu quantas vezes utilizei a renda extra, a venda, né, como renda extra. Quantas vezes eu precisei de um dinheirinho e lá vendi um sapato, ia lá já fiz geladinho, já fiz bombom para vender, já fiz coxinha para vender. Eu sou dessas pessoas que eu não fico reclamando que as coisas não dão certo, eu vou e faço. Por isso que eu falo tanto de vendas aqui no canal. Muitas vezes eu acabo não mostrando muitas das minhas produções, porque eu não consigo fazer produções gigantescas. Vocês viram, a minha rotina não é fácil. E eu ainda tenho medo de fazer vídeo todos os dias, né? Colocando mais coisa para fazer, mas tudo bem. Então, aquilo que eu consigo produzir, porque tem semana, gente, que é tranquilinha, molezinha, consigo produzir bastante. Agora tem semana, gente, que sai ali um jogo de banheiro, vai lá ainda. Só que eu consigo ver dentro da minha realidade as possibilidades. Por isso que tudo aquilo que eu vendo, eu faço ação ação de venda. Eu venho mostrar para vocês, às vezes eu descubro um modelo novo. Por exemplo, esses tempos atrás, eu fiz aquele modelo Venda Certa da Lu. Gente, o nome que ela inventou para esse tapete, ele é perfeito, porque é fazer e vender. E trouxe aqui no canal, fiz uma produção durante uma semana de tapetes e vendi todos, gente. Então eu sempre venho trazendo as pecinhas, né? Conforme eu vou fazendo, vou vendendo e vou mostrando as estratégias que eu tô tendo. Porque como eu não consigo produzir
tantas peças, eu tenho que ter uma boa estratégia de venda para me conseguir ganhar legal, para valer a pena esse tempo que eu tô fazendo crochê, sabe? Então, sim, o crochê, ele acaba, o crochê, ele não é minha renda única e exclusiva, tá? Por causa do meu tempo. Se eu tivesse mais tempo para produzir, com certeza ela poderia até ser a renda principal da casa. Porque eu vejo que às vezes me falta tempo para produzir. E tá tudo bem, para mim tá tudo bem. Hoje eu consigo ajudar muito meu esposo com esse dinheiro. E por isso que eu falo para vocês que tem gente que fala assim, mas eu não tenho muito tempo. Por isso que eu sempre venho trazer para vocês, gente, não importa como é a sua rotina, não importa as dificuldades que você acaba tendo no teu caminho, se você consegue fazer o crochê, você tem um tempinho, nem que você produza um jogo de banheiro no mês inteiro, é esse um jogo de banheiro que você vai pegar, você vai trabalhar em cima dele para vender, vai ser a sua renda extra e tá tudo bem. Então eu sou muito bem esclarecida nessa relação do crochê como renda. Então ela não é a única exclusiva da família, mas é a renda que eu faço. Vocês entendem? É a minha renda, mas não é a renda total da casa. Sim, se por acaso, vamos supor, Deus me livre, meu esposo, ele chegasse a não trabalhar, né? O que aconteceria? Eu ia ter muito mais tempo para produzir, porque ele estaria nas funções que eu faço, que eu tenho que ter pausas. Então, obviamente, eu conseguiria produzir mais e automaticamente ganhar muito mais. E sim, gente, o crochê dá dinheiro, tá? Dá dinheiro. Mas então, gente, eu venho com essa proposta no meu canal de estar incentivando vocês a fazer um crochê, se vocês gostam. Eu venho com essa proposta de ensinar vocês algumas técnicas, algumas coisas de vendas que eu faço, também para incentivar você que é dona de casa, a você que quer ter o seu dinheirinho, porque muitas mulheres acabam não podendo trabalhar por N motivos e encontram a possibilidade dentro do crochê de ter a sua própria renda. Talvez não, às vezes ela nem precisa, por exemplo, ajudar em casa, mas às vezes ela tem desejo de, por exemplo, ter um dinheiro para fazer alguma coisa para ela sem ter que pedir para o esposo, sabe? Então eu sempre venho trazendo, gente, dicas, informações aqui para vocês e trocas de experiências para incentivar essas pessoas que podem encontrar dentro do crochê uma forma de ganhar um dinheiro, né? Para ir no salão, para fazer a unha, para colocar um aparelho, para consertar os dentinhos que estão, às vezes não tão legal, para fazer uma sobrancelha, para comprar uma roupa. Eu queria tanto para viajar, para Aparecida do Norte. Gente, nós que somos mulheres, a gente tem o direito, sim, de trabalhar fora ou dentro de casa. E eu sempre ergo essa bandeira que nós podemos ajudar, mas também nós, né, que a gente também pode ter o nosso dinheirinho em casa, né? E eu fico muito feliz e muito satisfeita de saber que muitas dicas que eu dou aqui ajudam tantas meninas que vêm depois no meu direct, que colocam nos comentários, a sua ideia me ajudou a vender. A Kelinha, por exemplo, antes de ontem, ela comentou que com aqueles kits que eu estou publicando, inclusive eu já vendi o kit do tapete amarelo, né, que é um tapete mais pano de prato. Ela montou com os tapetes que ela tinha, os panos de prato, ela montou 3 kits e ela vendeu todos em 20 minutos. Então, gente, o crochê, ele me proporciona um dinheiro legal, tá? Eu não vou mentir para vocês, ele me proporciona um dinheiro legal e poderia proporcionar muito mais. Só que eu não tenho esse tempo e tá tudo bem, porque eu sei o meu propósito na minha vida. Eu sei que o meu propósito, o porquê que eu parei de trabalhar fora, não foi para fazer crochê. Eu sei o porquê que eu venho aqui falar com vocês e dar essas dicas e ajudar vocês. Então, assim, eu tenho os meus propósitos e tá tudo bem. Eu poderia ganhar mais? Poderia ganhar mais. Mas para mim,
tá muito bom e tá abençoado. E claro, se Deus quiser mandar mais, pode mandar mais. Mas eu sou muito feliz e grata, né? A única coisa que eu vejo que tá atrapalhando um pouco nessa minha rotina, que eu poderia produzir mais para trabalhar mais, são os vídeos de eu fazer todos os dias, né? Inclusive eu falei muito com uma amiga maravilhosa. Essa semana ela me aguentou, mas ela me aguentou que, olha, amiga, você sabe, eu não vou falar, mas você sabe que é você. Olha, você construiu um castelo no céu desse poço de lamentação que eu fui essa semana. E eu tava falando muito sobre o tempo, que tem a ver um pouco também com essa próxima pergunta. Como que eu faço para me organizar e ser mais produtiva? Eu vejo que os vídeos diários estão prejudicando na minha produtividade. Falei isso para ela. E eu gasto um tempo bacana para produzir o vídeo, porque eu hablo, né? Consigo fazer vídeo curto, gente, não tem como. Então, assim, eu falei pra ela que eu não ia fazer mais vídeos todos os dias. E sim, gente, eu não vou fazer vídeos todos os dias, tá? Vai ser um dia sim, um dia não, tá? Então, como eu comentei com ela, eu acabo ficando muito tempo, né? Em função dos vídeos, eu acabo às vezes me atrapalhando na produção. E assim, o que conta pra mim no momento é as produções, as minhas vendas do crochê. Porque por mais que eu ame, gente, eu amo de paixão fazer vídeo. Tanto que eu venho aqui diariamente fazer. Só que acaba atrapalhando um pouco minha produção, porque minha vida já é corrida, não é fácil. Então eu acabo gastando um tempo bacana nos vídeos e acabo não produzindo tanto. E isso acaba me prejudicando financeiramente. Porque por mais que aqui seja um trabalho, não é uma renda que eu conto ela mensalmente. Então, assim, se eu fazer vídeos um pouco mais espaçados, tipo um dia sim, um dia não, eu consigo me organizar em conteúdos, eu consigo trazer assuntos interessantes aqui para vocês sem ser muito repetitivo. Porque eu acabo, como eu faço vídeo todos os dias, e eu tô produzindo as minhas peças. Acaba sendo repetitivo para vocês eu ficar trazendo sempre as mesmas peças. Porque eu, principalmente peças que eu vou reproduzindo bastante, porque vai saindo, vocês enjoam do modelo, mas eu tenho que fazer esses modelos, que pode ser enjoativo para vocês, mas é o que tá vendendo bastante aqui. Então, eu vou estar espaçando os vídeos um dia sim, um dia não. Eu vou ver se eu consigo, eu não vou deixar assim, toda sexta, toda segunda, não. É um dia sim, um dia não, né? Se der para me gravar um vídeo seguido, beleza, mas um dia sim, um dia não, para me organizar em relação ao conteúdo e também eu conseguir ser até mais produtiva, né? E eu utilizo, gente, tem um vídeo essa semana que eu postei que fala Se Orienta Guria, é onde eu me organizo aqui, né? Aqui eu coloco toda a minha produção, todas as vendas que eu fiz, tudo aquilo que eu vendi, tudo aquilo que eu gastei. Então eu utilizo o caderno para eu me organizar. Então cada pecinha nova que eu faço, eu vou lá e anoto. A cada peça que eu vendo, eu vou lá e anoto também, tá bom? Para eu ter um controle melhor. E eu fechei o caderno com as perguntas. E daí a última pergunta tem a ver com aquilo que eu estava falando lá, se eu consigo sobreviver ou não com crochê, tá? Que é o número 6, se eu não fosse crocheteira, qual outra profissão eu teria? Gente, é muito louco isso, porque eu já trabalhei em várias coisas. Eu sou formada como educadora, né? Então, assim, eu sou formada como educadora, eu fiz cursos de massoterapia, de tatuagem, eu já fiz vários cursos, até de espanhol, que eu nunca terminei. Eu já comecei muitas coisas, e artesanato também, fiz curso de saboaria natural, que eu já trabalhei vendendo sabonetes naturais e tenho uma vontade de voltar a fazer, mas hoje eu trabalho com aquilo que eu amo, que é o crochê, né? Eu trabalho aqui no YouTube e aqui com o crochê, que é aquilo que eu amo. Então eu tô na profissão certa, na profissão que eu gostaria de estar no momento. Eu não digo para vocês que eu vou trabalhar com isso para sempre, mas é aquilo que me satisfaz no momento, é aquilo que me traz o dinheiro, que me traz o retorno, que me traz a paz de espírito e a satisfação de estar produzindo. Então, assim, fazer o crochê e vender, né? Então, para mim
é o top. Eu tô na profissão que eu gostaria de estar. Poderia estar fazendo outras coisas, ganhando um pouco mais, mas diante da minha realidade, diante daquilo que eu amo fazer e passo aqui para vocês, veja que eu falo com muito amor daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo, daquilo que eu estou divulgando, da forma que eu vendo as coisas. Eu faço com muito amor. Então, para mim, neste momento, e eu vivo muito assim, é lógico que a gente tem que se programar e pensar no futuro, né? Talvez eu possa fazer outros cursos, possa fazer uma faculdade, a gente não sabe, né? A gente tá aqui livre para escolher ser e fazer o que quiser, não importa a sua idade. Mas eu digo para vocês que o crochê, tem até um vídeo aqui, foi a melhor escolha que eu tive. A melhor escolha diante de todas as opções, porque sim, eu tive outras opções. Hoje eu tô na profissão que eu gostaria de estar. Quantas vezes eu conversava com as minhas amigas do trabalho que eu estava o ano passado, no início do ano passado, né? Eu falava, gente, que sonho, eu tá debaixo daquela minha árvore, crochetando, tomando um chá gelado. Hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso. Então, sim, é óbvio que muitas vezes me dá aquele comichão de empreendedora, porque como eu disse para vocês, eu consigo ver venda em tudo. Então dá vontade às vezes de pegar uma renda extra dentro do meu crochê. Então, sei lá, fazer meus sabonetes naturais, ou fazer isso, fazer aquilo, mas eu já faço isso, né? Por exemplo, quando eu divulgo aqui links da Shopee, é uma rendinha extra. Quando eu tô aqui no YouTube, por mais que seja um trabalho, também acaba sendo uma renda extra, porque é um pezinho de meia, né? Que a cada 2, 3 meses eu recebo. Então, sim, eu estou na profissão que eu gostaria de estar. E se por acaso chegasse alguém e falasse assim, vamos pensar mais loucamente, já que acabou os barbantes, não tem agulha, não dá para trabalhar de crochê, o que você faria? Provavelmente eu caçaria uma outra coisa para eu vender. Eu acho que a minha paixão por vendas é muito grande. É algo que eu posso fazer dentro da minha casa. Com um celular e um produto eu posso vender. Então, assim, eu não preciso ter estoque, eu não preciso... Gente, dentro da nossa casa a gente pode fazer muitas coisas para ganhar nosso dinheirinho. Seja uma renda extra ou seja a renda principal. Hoje em dia eu trabalho para ter uma renda extra bem bacana. Então, eu provavelmente caçaria um outro produto que brilhasse o olho, que eu falasse, nossa, que da hora vender isso e bora vender esse produto. Porque, gente, eu amo vender. Mas só se eu realmente quisesse fazer uma outra coisa diferente, chegasse num momento assim que eu visse que o crochê não tivesse legal, né? Eu sinto algumas dores, tá? De um tempo pra cá eu comecei a ter algumas dores no pulso, no braço. Isso me preocupa um pouco, mas isso é papo para um outro vídeo. E eu sou uma pessoa que eu vivo e faço aquilo que eu posso alcançar agora, né? Eu consigo me planejar, tento fazer coisas pensando no futuro, né? Inclusive eu trabalho em casa, eu poderia simplesmente não fazer nada, simplesmente ficar na função de mãe, né? Mas eu uso o crochê como a minha fonte de renda, minha forma de renda, pensando justamente no amanhã, porque vai que pode acontecer alguma coisa e a gente sempre tá precisando, né? Mas assim, eu não sei dizer pra você o que eu faria. O que eu faria diferente se eu não estivesse fazendo crochê? Porque todas as profissões e todas as coisas que eu quis fazer ao longo da minha vida eu já fiz. Então agora eu tô no meu momento do crochê. E é aquilo que eu amo fazer e eu quero estar. Por quanto tempo, só Deus saberá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos mais especificamente, porque eu sei que surgem muitas dúvidas em algumas pessoas. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha história, que vocês tenham gostado das minhas respostas e que vocês também, se quiser, possam participar dessa hashtag maravilhosa. E assim que acabar esse vídeo, corre lá para ver o que essas meninas falaram, o que elas falaram sobre a opinião delas, a vida delas e como que elas lidam com essas situações. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada aos novos inscritos, a todas as mensagens de carinho,
Gente, eu sou muito abençoada por Deus por ter tantas pessoas incríveis na minha vida, por tantos comentários bacanas, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.